Mas a reunião de hoje, ela vai ser um pouco mais longa. Os 2 capítulos que a gente tem para tratar hoje, eles são mais longos também. Envolve mais coisas, há comentários a serem feitos em relação a que pode pegar de outros autores para auxiliar no entendimento que ele está dizendo. Né? Mas, basicamente, hoje a gente termina o livro. Né? Então, foram 4 reuniões, a gente cobriu todo o livro. Então, vou fazer uma breve revisão do que a gente já viu até agora. Né? A gente começou a tratar o livro e a gente viu que o livro ele tinha 2 projetos. Né? O primeiro projeto era mostrar que era possível você conseguir fazer uma filosofia que fosse ao mesmo tempo existencialista e libertária, de livre mercado. O outro projeto do livro era mostrar que o existencialismo ele provê um remédio contra os males do consumismo, que algumas pessoas entendem erroneamente que é uma condição que se segue como que por necessidade de uma sociedade capitalista. O Ivan vai dizer que não. Né? Não é porque você está na sociedade capitalista que você tem que consumir de forma desenfreada. Você é dono do seu destino, você é dono das suas ações, você tem uma liberdade ontológica plena, de tal forma que você é responsável por todas as suas escolhas. E é no ato de você realizar as suas escolhas, no ato de você rejeitar, seguir a manada e tomar suas escolhas de forma consciente, que você vai criando um sentido na sua vida. Porque se você não criar o sentido na sua vida, o sentido não virá de canto algum. Porque Deus não existe, portanto não há sentido da vida. E se você quiser algum sentido, você vai ter que criá-lo com suas próprias mãos. E você não cria nenhum sentido simplesmente seguindo de maneira cega os outros ou o sistema. Você precisa tomar para si a responsabilidade e fazer as suas escolhas de forma consciente. Então, a gente também viu no livro que a conexão entre existencialismo e marxismo, segundo o autor, ela era muito mais por uma questão histórica, tipo, o ambiente em que Sartre e os filósofos franceses se encontraram naquela época era um ambiente pós-guerra, né, um ambiente onde a sociedade ela tinha uma repulsa muito grande pelo que representava os Estados Unidos como poderio imperial, então meio que pegava mal você não ser de esquerda naquela época. Então ele entende que a conexão entre existencialismo e marxismo não se deu por uma necessidade lógica da filosofia existencialista, né? Mas se deu por uma mera convenção social. E ele diz que dizer que existencialismo e marxismo tem alguma coisa a ver é como você dizer que existencialismo e cigarro tem alguma coisa a ver, ou existencialismo e, sei lá, você ser francês, né, tem alguma coisa necessariamente a ver. Não, foram apenas convenções históricas que ocorreram, mas sem nenhuma necessidade lógica que, tipo, porque a filosofia diz isso, então, portanto, essa deve ser a conclusão, eu devo ser marxista. Ele não entende que seja o caso. A gente viu na última reunião, ele começando a tratar sobre antirrealismo moral. A gente viu que antirrealismo moral é aquela visão segundo a qual a noção de que existem fatos morais objetivos no plano metafísico, essa visão ela é falsa. Não existem fatos morais objetivos, certo? Ou seja, isso implica dizer que qualquer afirmação do gênero determinada coisa é objetivamente certa ou determinada coisa é objetivamente errada, determinada ação, né, para colocar em termos mais apropriados, porque coisas não são objeto de ética, mas pessoas e ações sim. Você dizer que determinada pessoa fez algo correto ou algo errado de forma objetiva, em termo moral, para ele qualquer uma dessas afirmações ela seria falsa. Né? Isso é o que entende um antirrealista moral. Não existe valores morais objetivos. O que existe é um núcleo moral que a gente construiu através de anos de evolução. Esse núcleo moral, ele solidificou em nosso comportamento
determinados sentimentos e determinadas convenções, como por exemplo, a gente deve proteger aqueles que são da família, a gente deve valorizar o altruísmo, a gente deve repudiar que alguém, enfim, agrida outro sem uma justificativa, etc. Então existe uma série de valores morais, que é o que o Ivo vai chamar de núcleo moral, que são compartilhados entre todas as culturas. O fato desses valores morais serem compartilhados entre todas as culturas não implica que eles são valores morais objetivos, no sentido metafísico da palavra. Implica, tão somente, que a gente evoluiu de tal forma que o mantenimento desses valores morais como crença e como sentimento, algo que você sente de forma empática, nos conferiu uma maior probabilidade de sobreviver e passar os nossos genes adiante. E por isso mesmo que eles foram mantidos ao longo da história. Além desse núcleo moral, há também desdobramentos, né, desse núcleo moral, onde cada cultura molda de sua própria maneira. Mas nada disso implica dizer que, porque a gente tem esse tipo de sentimento, esse tipo de crença, isso implique que isso é um fato moral objetivo. Então, acho que foi bem aí onde a gente parou, na última exposição, e a gente ficou de ver como que a gente conseguiria defender uma sociedade libertária, e aqui ele vai adotar uma defesa de um minarquismo, ou seja, um Estado mínimo, onde o governo teria que se preocupar apenas, é o que ele chama de Estado guarda noturno, né? O Estado seria reduzido à função de segurança nacional, né, de um guarda noturno mesmo, vigiar a terra. E no máximo, assim, provisão de corte, né, e resolver disputas, etc. Mas uma função bem limitada para o Estado. Então, como que a gente pode, na ausência de uma premissa que assuma fatos morais objetivos, tentar fazer uma defesa de uma sociedade de livre mercado? Como que a gente consegue defender que os seres humanos devem ter direito de propriedade, que os seres humanos devem ter liberdade de expressão, que os seres humanos devem ter direito à vida, se a gente não assume antecipadamente que isso é o correto? Veja, a gente está partindo da premissa de que certo e errado não existe. E aí fica, como é que a gente consegue justificar tudo o que é caro para a sociedade ocidental, né, em termos de valores e princípios? Então esse é o grande problema que a gente pretende, né, tratar nessa reunião. Bem-vindo. Então esse é o problema que a gente pretende tratar nessa reunião de hoje. A gente viu na reunião passada que uma forma do existencialista lidar com o mundo e tomar suas decisões na falta dos valores morais objetivos seria adotar o que o Ivo chamou de autointeresse racional, né? Ou seja, você deve tomar aquelas atitudes com as quais você consiga viver e que estejam em consonância com seus objetivos, não só de curto prazo, mas seus objetivos de longo prazo também. Entende-se que há uma certa ordem de prioridades na vida de qualquer pessoa que tenha pensado a respeito disso. Você tem seus interesses, você tem seus objetivos. Então, há uma determinada lista de prioridades do que é mais importante e o que é menos importante para você. E se você é uma pessoa racional, você nunca em suas decisões iria inventar de passar uma prioridade menor na frente da prioridade maior. Então isso é você agir por alto interesse de forma racional. E a gente viu, né, que uma ferramenta para você agir dessa forma seria a prudência, né? É justamente isso. Prudência é você tomar cuidado na hora de fazer as ações para não contrariar os seus próprios desejos, os seus próprios anseios. E aí ele coloca a prudência como sendo uma virtude não moral, né? Virtude porque no sentido que ajuda o ser humano a florescer, ajuda o ser humano a alcançar aquilo que ele quer, mas não moral, porque moral no sentido objetivo para o Ivan
não existe. Então, primeiro ponto, né? Não existe nenhuma obrigação no sentido moral para a gente. De onde é que vão vir nossas obrigações, portanto? O Iven, ele dirá que as pessoas só obterão obrigações se elas estiverem contratualmente obrigadas. Só existe obrigação mediante contrato. Se não há contrato, não há obrigação nenhuma. E mesmo a obrigação contratual não é uma obrigação moral, mas a obrigação contratual é uma obrigação que a maior parte das pessoas que são prudentes levariam a cabo, porque do contrário elas teriam sua reputação abalada e teriam dificuldade em fazer novos contratos no futuro, pelo menos no estado de natureza. Para algumas pessoas isso não seria o suficiente, né? Inclusive eu indiquei para vocês lerem um estudo que a gente fez aqui no Farol sobre Kant e Hume, né? E essa visão aqui que a gente está estudando, em muito se parece com a visão do Hume. Qual era a ideia do Hume? O Hume dizia o seguinte: em sociedades pequenas, no estado de natureza, você não precisa de um governo. Porque se uma pessoa ela comete alguma infração assim que as pessoas não gostam, as pessoas vão hesitar de fazer novos tratos com ela. A pessoa vai ficar manchada em sua reputação. Mas quando a gente trata de sociedades maiores, onde a informação ela não flui de forma tão eficiente, então aí as pessoas têm menos incentivo para se preocuparem com qualquer dano que possa haver à reputação delas, caso elas, enfim, não levem as obrigações contratuais a cabo. Então bem, bora só relembrar aqui onde a gente está. A gente está agora buscando explicar isso aqui, que é como derivar a filosofia libertária, tá? E qual é a ideia? A gente acabou de entender que as obrigações só podem ser contratuais, uma vez que moral não existe. Beleza. O que é o direito, né? O direito, ele vai passar a existir justamente quando outra pessoa se encontra contratualmente obrigada a te fornecer algo. Então, digamos que eu chego aqui para Bruno e eu falo assim: Bruno, está afirmado aqui em contrato, você concorda em respeitar a minha propriedade e eu concordo em respeitar a sua. E, portanto, se eu ver alguém invadindo sua propriedade, eu vou defender a sua propriedade se você não estiver perto, e se você ver alguém violando minha propriedade, você vai defender a minha se eu não estiver perto. Combinado? Combinado. Né? Então, o que é que aconteceu aqui? Eu agora tenho um direito contratual, certo? A ter a minha propriedade preservada da violação do Bruno. Ou para ter minha propriedade privada protegida, né, por Bruno, caso alguém queira violá-la e Bruno esteja perto e à disposição para tomar as medidas necessárias. Então, nesse sentido, eu tenho um direito contratual, certo? E Bruno tem para comigo um dever contratual. E assim, esse é o único tipo de direito que a gente pode falar em uma filosofia antirrealista moral. Certo? Então, o Iven, ele sempre coloca que um importante passo na aquisição de direitos é a reivindicação de direitos. Ele vai dizer o seguinte: nem o direito à sua própria vida você tem. Você não existe isso. De onde é que vem o direito à própria vida do justo naturalista? Não, Deus deu, então você está aqui. Ou então você poderia dizer lá do argumento da ética argumentativa, né? Não, porque se você for agredir o outro, você vai estar entrando em uma contradição performática, né? Isso implica que então o outro pode te agredir, né? Aí ele iria dizer: não, mas isso não tem nada a ver com moral, né? O que o Ivan ia dizer. Isso não tem nada a ver com fato moral objetivo. Pode ser até uma contradição performática no sentido de ser logicamente incoerente. Mas quem disse que o logicamente incoerente é errado moralmente? Isso é um salto lógico que você precisa dar. Né? Então, aqui fica essa questão. E ele vai dizer o seguinte: você não possui nem direito à sua própria vida, nem direito à sua propriedade, nem direito a nada em estado de natureza. Certo?
o máximo que você pode fazer é reivindicar essas coisas. Você pode dizer, eu quero ter minha vida, então eu tenho minha vida, então eu tenho meu trabalho. E você pode utilizar de fatos como o fato de você ter aplicado trabalho em uma determinada propriedade, ou então o fato de você não ter agredido ninguém, como argumentos para tentar tornar mais palatável a sua reivindicação dessa propriedade ou da sua vida para os outros. Mas os outros sempre vão ter a oportunidade de negar o reconhecimento dessa sua reivindicação. Você pode dizer, não, você não vai levar esse livro embora porque eu comprei, ou então porque eu fiz o livro, eu escrevi página a página. Aí o outro diz assim, tá, e daí, tchau. A única coisa que você poderia fazer era reivindicar, mas outras pessoas poderiam não aceitar a sua reivindicação dessa propriedade. E aí não faria sentido nenhum. Né? Em termos práticos, você continuaria sem o livro. Como não há nenhuma deliberação divina, né, ou de uso natural sobre determinada coisa, o fato é que você não tem o direito. Então, qual é o ponto? As pessoas, no estado de natureza, elas podem fazer reivindicações. Reivindicações nada mais são que você expressar verbalmente que você tem determinada coisa, ou que você deseja determinada coisa. Essas reivindicações, elas podem ou não ser respeitadas pela população, certo? Para tentar dar mais estabilidade às suas posses, suas vidas, as pessoas, elas começam a fazer contratos, né? Então, começa a reivindicação e as pessoas, para garantir uma maior estabilidade de suas posses, suas vidas, elas podem fazer contratos com outras, certo? Agora, esses contratos, uma vez sendo feitos, eles geram um direito para uma das partes, um dever para a outra, certo? Se esse direito ele é respeitado, a gente diz que houve justiça. Se esse direito ele não é respeitado, a gente diz que houve injustiça. Justiça e injustiça de nada tem a ver aqui com valores morais. Justiça e injustiça são denotações, nomes técnicos, para dizer meramente cumprimento ou descumprimento do acordado em contrato. Ponto. Isso aqui é justiça ou injustiça. Certo? Então, por exemplo, digamos assim, eu fiz um contrato, certo? Para o cara me trazer um escravo, soldado infantil lá da África para eu ficar tomando aqui conta da minha terra. E aí esse contrato foi frustrado por causa de algum grupo de ativismo liberal, sei lá, que não acha correto fazer tráfico de escravo, enfim, nem ter escravo, etc. Bom, então o cara não conseguiu cumprir, então o cara foi injusto. Por que o cara foi injusto? O cara que prometeu trazer os escravos e não trouxe. Não é porque a escravidão seja justa. É porque ele não cumpriu o acordado em contrato. Isso é que significa justiça e injustiça. Lembre, não existe moral objetiva. Tá? Beleza. Agora, o que faz o direito se converter em justiça? Ou seja, o que faz o que está acordado em contrato se transformar em realidade, ser efetivado? No estado de natureza, nada daria conta disso, além da prudência dos envolvidos. Né? Eu sei que se eu começar a fazer acordos com as pessoas e quebrar esses acordos de forma sucessiva, as pessoas vão ter menos confiança em mim. Agora, no Estado Civil, há algo que o Ivo vai chamar de uma aplicação universal. Aplicação universal do direito. Como assim? É basicamente... não é só a sua reputação que está em xeque, né? Você agora tem todo um aparato coercitivo que vai atrás de você, que fiscaliza, etc. E que se pretende ser mais eficiente. Então a ideia é que no Estado Civil a penalidade por você ser injusto, ou seja, não efetuar
o que estava acordado em contrato é mais pesada do que no estado de natureza, né? Pelo menos a ideia é essa. O que é o direito de propriedade? O direito de propriedade é um reconhecimento contratual da legitimidade das reivindicações de propriedade. Certo? Como assim? Estou com esse livro, certo? Eu digo assim, esse livro é meu. Há agora duas alternativas. Ou vocês reconhecem essa minha reivindicação ou não reconhecem, certo? Se vocês reconhecem, então a minha reivindicação, ela, enfim, acaba que eu acabo continuando com o livro. Mas isso ainda não passa de uma reivindicação reconhecida pelas pessoas. Só vai se tornar um direito quando essa reivindicação que eu faço e que é reconhecida por vocês for explicitada em contrato e todo mundo tiver uma obrigação contratual. Aí sim eu vou ter o direito à propriedade. Repito, direito de propriedade é o reconhecimento contratual da legitimidade das reivindicações de propriedade. E a gente vai ver aqui que ele não adere à questão de um consentimento tácito. Então ele não está falando de um contrato social aqui. A gente vai ver mais na frente que quando ele defende um Estado mínimo, ele tem a visão de defender um Estado mínimo que mais parece um clube, né? Então qual era a ideia? Você vai entrar no Estado, então você vai assinar um contrato onde você concorda com todas as cláusulas, que todo mundo que está lá dentro tem aqueles mesmos direitos, etc., que você vai prezar por aquilo, e pronto. Então, cria-se um direito de propriedade a partir do momento que você assina o contrato de forma, né, com o seu punho mesmo, e aí você reconhece de forma contratual a legitimidade da reivindicação de propriedade dos outros, dando a eles um direito de propriedade em relação a você. Só fazer um adendo rápido, é o seguinte, isso aí bate muito bem com... Agora eu vou com certeza me confundir se foi o Hoff ou se foi o Rothbard que falou isso. Mas tem uma questão de que o contrato, uma das críticas que o anarcocapitalista faz, não é necessariamente a existência do contrato. A existência do contrato não é o problema. O problema é a coercitividade nele, né? Porque é aquilo. Existem e vão sempre existir modelos de governança. Governança sempre vai existir, mas isso não necessariamente quer dizer que ela seja coercitiva. É um ponto interessante que ele coloca. Ele faz uma comparação aqui com, tipo, contrato de casamento, né? Tipo, se você for casar com uma pessoa, não basta que você reivindique, tipo, eu tô casado com você. Não, é necessário que as duas partes concordem com os termos. E ele entende que o mesmo seria com a propriedade, né? Com a propriedade não basta que você reivindique e diga, eu tenho isso, a outra pessoa tem que concordar que você tem. Então ele submete o direito de propriedade à aceitação da sociedade, né? E aí ele diz, né, para você ter esse tipo de contrato, né, não seria necessário você ter um Estado, enfim, né? Se você vive sem um Estado, mesmo assim você consegue, tipo, vamos aqui, então tá combinado que você vai me entregar tantas sacas de grão, tal dia, tal local, tá, combinado, acordado, pronto. Então, contrato. Não precisa de Estado, né, para você fazer isso. E a própria questão da prudência e do reconhecimento social garante uma certa ordem nesses sistemas. Agora, existem outras teorias a respeito de como a propriedade ela se desenvolve. Uma bem famosa é a teoria do John Locke, do trabalho e propriedade, né? John Locke é um autor liberal, né, que entende que você adquire direito a determinado objeto que esteja em estado de natureza, uma vez que você aplique trabalho nesse objeto, certo? Então, de repente, tem uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha pedra. Tinha uma pedra. Vamos lá. Aí, o que acontece? Eu pego essa pedra e eu faço dela uma escultura, certo? Então, agora eu tenho o direito de propriedade dessa pedra. Agora, se a pedra simplesmente está lá, então qualquer um pode pegar a pedra e não é de ninguém, né? Agora, uma vez que você aplica trabalho, passa a ser sua. Da mesma forma, a terra, né? Uma terra, você pode ir passando pela terra, não é sua, não é de ninguém. Agora, a partir do momento que você planta, colhe, traz gado, não sei o que lá, pronto, é sua terra. Você aplicou trabalho nela, virou sua propriedade. Então, essa é a teoria do Locke.
Mas o Irving, ele não compactua dessa ideia, né? O Irving ele vai dizer, bom, tipo, digamos que eu chego assim no mar, né? E aí eu pego e, sei lá, jogo um peixe no mar e começo a criar ele lá, né? Numa determinada área do mar. Pronto, mas todo o mar está interligado. Então, por exemplo, eu sou o dono do mar. É uma coisa assim. Até onde vai? Onde é que você traça o limite da propriedade? Né? É complexo. Ou então, digamos que acontece o seguinte. Você chega e, na apropriação original, no estado de natureza, tem um corpo d'água. Né? Você diz, esse corpo d'água, do qual nasce uma fonte, ele é meu. E aqui eu estou aplicando trabalho. Certo, é seu. Agora, bota a história para rodar. E aí, várias outras pessoas têm propriedade. E as outras pessoas esgotam suas propriedades. E o mundo fica sem água. E a única água que existe no mundo agora é na sua propriedade. Que você conseguiu adquirir aplicando seu trabalho no início. E você diz assim, na minha propriedade você não entra. Aqui a água é só minha. Eu apliquei trabalho, então eu tenho direito a isso. O que é que as pessoas iam fazer? Foda-se, foda-se. A pessoa entra e vai pegar a água dele, pô, entendeu? Então, o Irving ele vai dizer, não parece ser suficiente a questão de você aplicar o trabalho. Não parece ser uma teoria satisfatória para você explicar a questão da propriedade. A parte do mar ainda acho que pode ser privatizada, mas segue. Mas uma pessoa só privatizar o mar? Não, porque botou peixe assim. Mas enfim. Então, ele diz, o fato de alguém ter aplicado trabalho em determinado objeto não a confere necessariamente sua propriedade. Ele diz, a propriedade ela sempre vai depender de como os outros reagem à sua reivindicação. Certo? E também não existe, uma outra coisa que o Locke vai dizer, é que quando você adquire uma determinada propriedade sobre um objeto, tal, qualquer coisa, você não, tem no livro dele, o segundo tratado sobre o governo civil, que você não pode adquirir propriedade sobre tanto que não reste para ninguém. Né? Ele diz isso no seu tratado, disse até uma questão de religião lá, enfim. E o Irving vai criticar isso também. Né? Ele vai dizer, não existe necessidade moral, né, de você deixar uma provisão mínima para os outros. Né? A única questão é, se você não deixar provisão mínima para os outros, é muito improvável que os outros venham a respeitar a sua reivindicação de propriedade. Né? Ou até mesmo o seu direito de propriedade. Né? Pode ser que você tenha o direito de propriedade e as pessoas, por os custos dela respeitar o seu direito serem muito altos, elas acabarem sendo injustas contigo. Né? E, enfim, eventualmente desrespeitar aquele direito de propriedade. Então, a questão que se coloca é como a gente consegue garantir a estabilidade, né, dessas reivindicações. Então, por exemplo, digamos que eu queira dizer que eu sou o dono do mar. Né? Vamos supor que alguém me conceda o direito de ser o dono do mar. Tipo, eu vou conversando com todos os ribeirinhos do mundo inteiro e faço todos eles assinar um contrato para ser o dono do mar. Enfim. Como é que eu vou fiscalizar isso? Como é que eu vou... Percebe que há certa dificuldade? Outra dificuldade que há é, por exemplo, direito de propriedade intelectual, que a gente vai tratar mais aqui na frente. Então você diz, não, eu tenho direito a essa determinada ideia e tal, ou então, eu fiz esse CD de música, então eu tenho direito se você vai escutar essa música, você tem que me pagar, enfim, tal. Você não pode sair fazendo cópia, etc. Tá, mas como é que eu vou impedir os outros de fazer cópia? Então, assim, tem determinados direitos que eles não são estáveis. E há vários fatores que contribuem para a instabilidade dos direitos. Dentre eles há o desejo das pessoas de respeitar esses direitos, esse é um fator que contribui para a estabilidade, e o outro é a facilidade que há de você, enfim, violar esse direito. E também a facilidade que há de você violar e sair impune. Né? Às vezes o risco é muito baixo, então compensa. Então, o que é que o Irving vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, se você garantisse um ordenamento espontâneo dos direitos,
que poderia ocorrer tanto em uma sociedade sem Estado, ou uma sociedade com Estado, mas onde fosse lei comum, né, como law, como se diz. Então, o que aconteceria é que haveria como uma seleção natural de direitos, de tal forma que os direitos que fossem mais estáveis, ou seja, aqueles mais necessários de serem mantidos, que todo mundo reconhecesse, eles iriam preservar. E certamente seriam os direitos mais simples, né, que não envolvesse muita complexidade, muita dificuldade de aplicação. Então, esses direitos eles seriam selecionados, porque eles seriam mais estáveis, e são eles que iriam preservar. Quando você coloca uma terceira parte, né, para dizer o que vai ser o direito, ao invés do próprio interesse privado das pessoas, você pode começar a criar uma série de complexidades jurídicas que tornam difícil a fiscalização e você vai acabar com um bocado de direitos só em papel, e que na prática eles não conseguem se efetivar. Então, é o que a gente vê, por exemplo, o Estado legislando sobre moral, o Estado legislando sobre drogas, o Estado legislando sobre um bocado de coisa, inclusive a questão da pirataria, onde você simplesmente sabe que aquilo não vai dar certo, aquilo não dá certo, mas continua lá. E gastando recursos para tentar fazer dar certo um direito que, se fosse deixar as pessoas decidirem, elas certamente preferiam abrir mão do que gastar tanto recurso, né? Aí você diz assim, não, tipo, agora você que vai ter... As pessoas que são contra as drogas agora vai cair tudo sobre elas, vai incidir tudo sobre elas, todos os gastos de combate ao tráfico vai incidir sobre elas. Aí ia ficar tão caro, os caras iam dizer, esse droga aí. Então, assim, o Irving ele diz o seguinte, abre aspas, não é a moralidade ou a liberdade, mas o benefício mútuo que nos leva a estabelecer direitos de propriedade e nos iria, provavelmente, tirar do estado de natureza e formar um estado que iria proteger esses direitos. Então, a ideia aqui é muito que as pessoas, elas decidem fazer contratos e estabelecer direitos de propriedade, porque uma vez que elas consigam isso, elas vão ter agora as condições necessárias para comercializar, por exemplo. Então, vamos lá, você planta, você colhe e você quer vender. Mas se o teu material é roubado antes de você vender, inviabiliza o seu comércio. Da mesma forma, se você levar um tiro no meio do caminho, você também não vai conseguir fazer comércio. Morto não comercializa nada. Então, há um incentivo para as pessoas buscando o próprio interesse, buscarem assegurar esses direitos. Tá? E na perseguição disso, elas podem primeiro fazer a reivindicação, depois buscar contratuar e depois, eventualmente, entrar em um estado civil, né? Se associando a outras pessoas e criando um mecanismo de fiscalização e execução dos contratos, enfim, com mais poder, com mais eficiência. E como a gente viu aqui, a tendência seria esses contratos, essas regras se manterem simples. Um exemplo muito bacana de como os direitos de propriedade, eles podem variar e eles podem se adaptar às necessidades das pessoas de forma a ser o mais simples possível para cada pessoa, para cada região, é quando a gente pega, por exemplo, o caso da Inglaterra e do oeste americano, no que concerne a questão de quem é que tem o direito de propriedade aqui. Tipo, vamos lá, o exemplo é o seguinte. Tem o criador de gado, né, o criador de animais, e tem o agricultor, né, a pessoa que tem suas plantações. Beleza. Há um conflito aí. Há um conflito quando os animais invadem as plantações. Certo? E aí você devia perguntar o seguinte. Quando os animais invadem as plantações, a responsabilidade pelos danos é de quem tem as plantações ou é de quem tem os animais? Depende. Como assim depende? Depende da sociedade, depende do momento, depende do ambiente que isso está localizado. Por exemplo, na Inglaterra, se convencionou a ideia de que quem teria responsabilidade por isso seriam os criadores de animais. Por quê? Porque na Inglaterra você tem terras pequenas.
certo? Então você tem menos espaço para criar os animais e, portanto, é mais fácil você estabelecer um perímetro assim, e cercá-los, né? Já o oeste americano, né, os proprietários lá, proprietários de terra, eles eram donos de vários hectares de terra. De tal forma que fazer o perímetro e o cercamento, e você manter os animais presos em um determinado local, exigiria muito mais recursos e muito mais trabalhos. Então se convencionou, na situação americana, a dizer que, na verdade, era a pessoa que ia plantar que deveria se certificar de manter segura a sua plantação contra a invasão dos animais. Então, veja, nunca que, vamos supor agora, vai ter um governo mundial que vai definir quem tem a razão nessas situações, né? Então, ia deixar de levar em consideração situações peculiares a determinadas localidades, que seriam muito melhores absorvidas e transformadas em legislação pelas pessoas que moram nesses locais, né? Então, é disso que se trata. Um outro exemplo também é os esquimós, né? Para os esquimós a terra não é considerada propriedade, mas a carne é. A carne era. E assim sucessivamente. Diferentes sociedades vão ter diferentes regras a respeito da propriedade e quem tem responsabilidade por ela ou não, né? Pode ser que algo seja considerado propriedade aqui, mas não seja considerado propriedade em outra região ou em outro tempo. Cabe às pessoas lidarem com os benefícios e com as perdas, certo? De assegurarem ou não determinadas posses como sendo suas e buscarem contratuar com isso, e elas mesmas buscarem um arranjo que melhor, enfim, conduza à realização de seus projetos. Muitas vezes, por exemplo, não vai fazer sentido você chegar numa aldeia de esquimós e dizer assim: você tem direito de propriedade dessa terra, sendo que os caras não estão um pouco se ligando para a terra, né? Os caras estão mais ligando para a comida e tal. Então, não chega a ser um problema, não há conflito, né, em pauta aí. Em relação à propriedade intelectual, né, o Stephen Kinsella, né, Kinsella, deixa eu assim, Kinsella. Nossa, que bagunça eu fiz aqui, né? Kinsella. Ele tem um determinado argumento de que propriedade intelectual não pode ser propriedade porque ideias não são recursos escassos, né? Você só pode ter propriedade se houver conflito, e só há conflito se houverem recursos escassos sendo disputados, né? E como não há recursos escassos sendo disputados, portanto, propriedade não pode ser intelectual. Eu tenho uma ideia aqui, mas você poderia ter a mesma ideia aí. E além disso, tem a questão de eu fiz uma música e coloquei no CD, né? Não é um recurso limitado. Eu posso copiar e não vai ter limite. O tanto de cópia que eu vou fazer. Claro, tem um custozinho, mas, enfim, irrisível. Então, esse é o argumento do Kinsella. E o Irving, ele vai dizer que não, né? O Irving ele vai dizer que há bons motivos para a sociedade ela entender que as pessoas devem ter direito de propriedade em relação a ideias, né? Propriedade intelectual. E quais são os argumentos que ele usa? Aqui eu só dei a exposição gráfica, né? Basicamente, você tem uma ideia para fazer alguma determinada coisa, seja uma novela, uma música, um filme, etc. E aí você coloca em contrato. Você assina um contrato, então você submete esse contrato, que no caso pode virar uma lei, né, ao legislativo, e aí todo mundo que quer entrar nesse estado vai ter que, na hora de assinar o contrato para entrar no estado, obviamente concordar com esse contrato aqui também, que vai respeitar, enfim, as produções artísticas, etc., dos outros, não vai sair copiando e distribuindo por aí, né, vai pagar sempre que quiser usar, né? Então, quais são os argumentos que ele usa? Tem um argumento utilitário, e aqui, quando eu falo do argumento utilitário, não é dizendo que é o correto, eticamente, maximizar a utilidade das pessoas. É mais no sentido de que faz bem para as pessoas, então há um incentivo, né, para elas buscarem isso. Então, como assim? Sem direito à propriedade intelectual, pode ocorrer de menos inovações serem produzidas, certo? Por quê? Porque, basicamente, qual é o incentivo
por exemplo, que eu teria, ele cita um exemplo muito bacana que é o de medicamentos, né? Qual incentivo eu teria para iniciar uma pesquisa que talvez dure 10 anos para produzir um novo medicamento contra câncer, se eu soubesse que no momento que eu terminei de fazer esse medicamento, apareceu um bocado de cara e vai fazer cópia, e do mesmo medicamento, vai pegar a fórmula e vai distribuir por um preço mais baixo que eu. Ou seja, eu tive todo um trabalho, eu mobilizei estudiosos, mobilizei cientistas, trouxe inovação gigante para a humanidade, e qual é a minha recompensa em troca disso? Quase nada. Vai ser reduzida drasticamente porque os outros vão copiar e começar a distribuir. Então, veja, há um desincentivo para que inovações ocorram, né? Pelo menos nesse setor de medicamentos. Pode ser que em outros setores, por exemplo, no setor artístico, haja pessoas que, enfim, estão mais interessadas na arte pela arte, ou então pessoas que, tipo, por mais que você possa fazer cópias de CD, né, as pessoas sempre vão querer ir no show do artista, né? Para prestigiar, para você sabe que é o artista. Então, por mais que para determinados segmentos do mercado o desincentivo não seja tão grande a ponto de inviabilizar, para outros, como o setor de medicamentos, onde exige um grande tempo de pesquisa e de preparação e altos custos envolvidos para preparar, e você não tem isso tipo, né, eu tenho uma marca de remédio preferida agora. É difícil, tipo, alguém que tem uma marca de remédio para gripe preferida, assim, tipo, é difícil. Né? Então, nesses setores pode ser mais complicado. Então, tem esse argumento aí. O segundo que é possível também você, na venda do produto, fazer um contrato com quem está comprando. Né? E isso acontece, na verdade. Você não compra um DVD, um CD, né, quem ainda compra, que não vem especificado lá. Pirataria é crime, você está desautorizado a fazer cópias. Tem todos eles. Né? Então, aquilo é um tipo de contrato. E toda vez que você fazia uma cópia, você estava agindo de forma injusta. Porque você estava discordando o que estava acordado em contrato. Então, agindo de forma injusta. Agora, se estava agindo de forma imoral, proíbe não, até porque nada é moral. Né? Mas estava agindo de forma injusta, de toda forma. Mas, enfim, pelo menos o que ele está colocando aqui é que é possível. Né? Agora, as pessoas precisariam desenvolver um senso de respeito à arte para, enfim, serem capazes de, mesmo tendo todo o incentivo para fazer a cópia, não fazerem. Né? E o terceiro instrumentos de mercado podem tornar o produto original mais acessível para as pessoas e facilitar para elas a ideia de que é bom respeitar e recompensar a propriedade intelectual. Como assim? Às vezes, a gente pode ter aquele sentimento de o artista deve ser prestigiado e tal, mas o preço do original e a condição de adquiri-lo é tão alta, mas tão alta, que a gente, assim, o desgosto que a gente vai ter com a gente mesmo de não respeitar o artista, ele vai ser muito pouco em relação ao que a gente vai ganhar pirateando, né, ou comprando um que não seja original. Mas o que ele coloca aqui é que instrumentos de mercado podem eventualmente diminuir essa margem. Como assim? Spotify. Ficou feio, né? Isso é o símbolo do Spotify. Mais ou menos. Pronto. Então, o que aconteceu? Né? O que aconteceu é que, se antes as pessoas entendiam que o original era muito caro para que elas pudessem dar voz à sua, né, noção interior de que merecia respeito, que devia prestigiar, era tão caro que não valia a pena você, enfim, ser certinho. Mas agora, a iniciativa privada conseguiu tornar o acesso a esses produtos tão baratos para a gente, que acho que se você encontrar alguém assim, de não vou pagar porque, enfim, por que eu vou pagar se eu posso ter de graça? Mas o preço está tão barato que é capaz de tu olhar para o cara assim, tu não tem vergonha não na cara. Então, veja como a iniciativa privada conseguiu mudar completamente a forma como a gente se relaciona com essas coisas. Rapaz, a qualidade, Mas porque eu conheço gente que mafia o Spotify, tá ligado? Ah, sim, é verdade. Se eu
É foda. Mas aí veja, né? Ficou bem mais... né? Ficou mais bem razoável você ser justo. Digamos assim. Bom, né? Então em relação à propriedade intelectual é isso. Bora agora para uma outra questão aqui, né? O cientista político John Rawls tem um livro chamado Teoria de Justiça. Ele pediu para a gente fazer um experimento imaginário. O experimento imaginário de Rawls era da seguinte forma. Imagine que você não nasceu ainda e você não sabe nada a respeito de como você vai nascer. Você não sabe em que país você vai nascer, você não sabe filho de quem você vai nascer, você não sabe nada. Nem o sexo que você vai nascer. Por enquanto você é apenas um espírito assexuado que está no céu e aí vai descer e se encarnar no corpo. Não é assim que os cristãos pensam, né? Uma coisa assim parecida? Não? Tem sim, uma alma assim. Quando você nasce, é como se você saísse da essência de Deus e Tá, eu era uma essência de Deus, sem sexo, sem cor, sem localização geográfica. Imagina, você... Pronto. Você como essência de Deus, né, vislumbra a possibilidade de vir à existência. E qual é a situação? O John Rawls pede que a gente seja honesto e diga quais seriam as situações que a gente acharia mais adequada para vir à existência, tomando como premissa que a gente não sabe onde a gente vai nascer nem nada. E ele diria o seguinte: bom, a maior parte das pessoas não acharia interessante surgir num mundo onde, enfim, a riqueza de todos os ricos fosse confiscada e dada aos pobres. Por quê? Porque eles poderiam nascer ricos. Então não faria sentido. Mas também, né, as pessoas também não gostariam de nascer num mundo onde os pobres fossem completamente desalentados. Porque ela poderia nascer pobre. Portanto, as pessoas iriam achar mais adequado nascer um mundo onde, ao menos, as oportunidades de se alcançar a riqueza fossem niveladas. Né? Então, nascer em um mundo onde, independentemente de onde você nascesse, filho de quem você nascesse, etc., você tivesse a mesma oportunidade que os outros de, enfim, transitar e ser rico, etc. Então, isso é, em resumo, de forma bem bruta, assim, o argumento do Rawls. E aí, o Rawls, ele tem esse entendimento de que quando você nasce com certos dotes naturais que te tornam mais apto a realizar determinados feitos que vão trazer riqueza para você, essa riqueza, ela é de alguma forma imerecida, é uma riqueza imerecida. Você não fez por merecer, enfim, nascer numa família rica. Portanto, os benefícios que advêm de você ter nascido numa família rica também não são seus merecimentos. Pelo menos parte, né, do que você adquire por causa dessa bagagem não deveriam ser seus merecimentos. Então ele utiliza isso como argumento para justificar um redistribucionismo, né, das riquezas sociais. Então ele diz: como ninguém nasce em condições iguais, aqueles que nascem em condições melhores deveriam dar uma parcela daquilo que eles receberam para pessoas que nasceram em condições piores. Então fazer uma distribuição que seria justa porque, enfim, não foi por mérito que você adquiriu, enfim, uma cara bonita ou uma herança de seus pais. Então esse é o argumento do Rawls. O Nozick, ele vai por outro caminho. Isso aqui. Anarquia, Estado e Utopia. E ele tem um capítulo aqui só falando sobre igualdade de oportunidades. Então, bem, qual é o ponto que o Irving vai tocar aqui em relação a isso? Questão de redistribuição, se caberia ao Estado algum papel redistributivo. Primeiro, que não existe merecimento moral. Certo? Se moral não existe, então você não merece nada de forma moral. Então, tipo, porque eu batalhei na vida, consegui minha casa, minha família e tal. Aí, tá. Isso não implica que seja errado eu tirar de você, só significa que você não gostaria que eu tirasse de você. Como várias pessoas não gostariam de que tirassem delas, então elas decidem fazer contrato para que isso seja garantido. Mas, em termos morais, não é moralmente justificável que o rico
tem a sua riqueza redistribuída para o pobre. E nem é imoral que o rico, que nasceu em determinadas condições melhores, não queira distribuir para o pobre. Não é imoral, porque não existe moral. O ponto é esse. Outro ponto é o seguinte, que ele vai dizer. Sim, pronto. Não existe merecimento moral, mas apenas merecimento contratual. Né? Agora, se você fez um contrato, então você merece determinada coisa porque está acordado em contrato que você estabeleceu aquilo. O segundo ponto que ele coloca é o seguinte: existe uma diferença entre arbitrariedade como capricho e arbitrariedade como processo randômico. O que é um processo randômico? Processo aleatório, né? Sorte. Então, por mais que pudesse ser justificável você redistribuir a riqueza do rico para o pobre, quando a riqueza do rico assim foi adquirida por arbítrio de alguém que de cima para baixo transferiu a riqueza do pobre para o rico, né? Não é justificável você fazer essa transferência do rico para o pobre se o rico deu de ser rico por mera sorte. Sorte é algo arbitrário, não no sentido de que alguém determinou que deveria ser daquela forma, mas no sentido de sorte, certo? E a sorte, até onde eu entendo, ela é igualmente distribuída, né? Tipo, tá, você nasceu pobre, mas você poderia ter nascido rico, etc. Você poderia ter, enfim, ganhado na Mega Sena, alguém poderia ter, enfim, sei lá, a sorte não é algo que você possa culpar. Mas uma pessoa, um planejador central, determinando quem deve ser rico ou não, isso você pode culpar alguém, né? E o que o Rawls, ele argumenta que deveria fazer é estabelecer que, por algum motivo, a sorte deveria ser vista como algo injusto, né? E ele diz que não faz sentido. Outra coisa que ele coloca aqui é que a riqueza ela não cai do céu. E aí a gente vai para Nozick, né? O Nozick, ele diz que a justiça se dá na aquisição, na transferência e na retificação. Como assim? Se a forma pela qual eu adquiri algum objeto foi justa, a forma pela qual eu transferi esse objeto foi justa, e a forma pela qual eu retifiquei esse objeto, caso ele tenha sido tirado de mim, seja justa, então não há nenhuma injustiça em eu ter esse objeto. Certo? E o Nozick, ele tem um exemplo no livro dele, que é bem interessante, que é do Wilt Chamberlain, que é um jogador do basquete. Então, digamos que acontece o seguinte: imagina que a gente distribui a riqueza igualmente entre todas as pessoas da sociedade. Então, todo mundo tem a mesma quantia de riqueza. Mas ocorre de um determinado sujeito nessa sociedade ser um jogador de basquete e as pessoas elas ficarem maravilhadas com o desempenho dele sendo um jogador de basquete. Ora, os dotes que ele tem como jogador de basquete, enfim, não é todo mundo pode ser um jogador de basquete. Um anão não pode ser um jogador de basquete. Não ia atrair muitas pessoas. Mas o fato é de que ele tem esses dotes naturais, deu das pessoas valorizarem o que ele consegue fazer com esses dotes, mas se por um lado ele não fez nada para merecer nascer com esses dotes, o fato dele ter nascido com esses dotes não implica que ele ia ser rico, né? Para você transformar esses dotes em algo de valor para a sociedade, há um caminho a ser percorrido. E além disso, também não implica que o fato dele não ter merecido nascer com esses dotes, também não implica que ele não merece a riqueza que advém desses dotes. Como assim? Ele não fez nenhuma injustiça. Ele não quebrou nenhum contrato. Ele não violou ninguém para adquirir esses dotes. E aí, como é a situação? A sociedade está nivelada, todo mundo tem a mesma renda. E aí, as pessoas começam a prestar atenção nele e começam a lotar os estádios quando ele for jogar. E aí, ele vai jogar nesses estádios. E aí, ele faz lá a sua atuação como jogador de basquete. As pessoas compram os ingressos, parte dos ingressos vai para ele e ele começa a acumular riqueza. Acumula, 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 até que chega um momento em que ele tem mais riqueza do que a maior parte das pessoas.
E aí o Nozick perguntaria, onde é que está a injustiça aí? Veja, o que ele adquiriu sem violar contrato com ninguém. E foi a vontade das pessoas, a vontade dele. As transferências que se deram foram das pessoas para ele, de forma voluntária também, através de contrato. Se ele não tivesse feito a performance de basquete, seria injusto ele ter o dinheiro dos ingressos. Mas não, ele fez. Então, houve justiça também na transferência. E se retirarem dele essa riqueza que ele tem, será justo ele retificar. Será justo ele retificar essa riqueza. Então, o Nozick ele vai dizer, se há justiça na aquisição, na transferência e na retificação, então não há o que ser reclamado. Né? Basicamente, essa é a ideia dele. Uma outra coisa que deve ser levada em consideração, o fato de as pessoas poderem utilizar da riqueza delas de forma livre, em uma sociedade liberal, né, pode contribuir para o crescimento econômico. Né? Então, de repente, tipo, o dinheiro raramente fica parado. Né? Você faz alguma aplicação, ele vai ser investido em alguma coisa. Então, acaba voltando para a sociedade de determinada forma e acaba contribuindo também para o crescimento econômico. Então, a gente tem uma situação assim em que, às vezes, digamos que a gente tenha um bolo, né, que representa a riqueza da sociedade. E essa sociedade ela tem uma riqueza assim, mal distribuída, tipo, digamos que seja assim. Onde a maior parte da riqueza fica com a pequena parte da população. Né? A questão que se coloca é que se você ficar redistribuindo essa riqueza, você pode acabar tendo uma distribuição de riqueza igualitária, porém menor. Enquanto se você deixar a situação dessa maneira, o que pode acontecer é o seguinte, você aumenta para todo mundo, mas mantém a desigualdade. E aí você deve perguntar, qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade é que os pobres eles estejam melhor ou que os pobres eles estejam mais próximos que os ricos. Né? Então o Iver ele disse que muito mais importante é a gente analisar o que melhor contribui para os pobres conseguirem adquirir riqueza. E nesse sentido ele entende, sendo libertário, que é o sistema livre mercado que melhor contribui para o pobre melhorar a sua situação. Por mais que isso não signifique melhorar a situação em relação ao rico, mas melhorar a sua qualidade de vida. E ele disse também que não há razão para pensar que a renda deveria aumentar para todos na mesma proporção. Né? O quanto a renda vai aumentar para uma classe ou para outra depende do quão eficiente são os investimentos que essas pessoas fazem. Né? Por exemplo, se você é rico, de repente você investir em uma indústria de um determinado setor, pode trazer para você uma taxa de lucro maior do que a pessoa sendo pobre, ela vai investir seu capital em comida para conseguir viver, né, em educação para conseguir se qualificar e no trabalho, para conseguir o salário. Né? Então, a proporção ela tende a ser diferente e o que o Ivan coloca aqui para a gente é que não há razão para pensar que ela deveria aumentar de forma igual. A única coisa que faz com que a gente se sinta desagradável com a situação da desigualdade, ele vai dizer que é a inveja. E a inveja, ela é baseada também em um sentimento evolutivo, porque quando a gente vivia nas cavernas, etc., e também acontece em algumas comunidades de primatas, e um primata se destaca, né? Às vezes fica complicado para você conseguir fêmea para acasalar. Você tem um macho alfa, ele domina a galera. E aí os machos, a inveja os motiva a querer sabotar, né, os que são mais que têm melhores condições para conseguir, enfim,
passar seus genes adiante com a maior facilidade. Então, a gente herdou a inveja também nesse pacote evolutivo. Mas o que o Irving coloca aqui para a gente é que, para além desse sentimento, não há nenhuma razão para a gente pensar que, havendo justiça na aquisição, transferência e retificação contratual, os ricos deveriam ter alguma obrigação para com os pobres, em uma situação de desigualdade. E ele diz que, assim como o existencialista entende que os impulsos pelo consumo, eles devem ser colocados atrás da nossa consciência, ele também entende que os nossos impulsos de querer sabotar quem está melhor que a gente tem que ser colocado para trás. A nossa consciência tem que estar na frente. Certo? Então, o mesmo raciocínio. Outra coisa que ele coloca aqui, ele cita um dado empírico, que eu procurei a fonte, mas não pareceu uma fonte muito... Assim, não pareceu muito confiável não a fonte, mas de toda forma vou citar aqui. Ele diz 70% das famílias ricas perdem sua riqueza após 2 gerações, 90% após 3. Né? Isso foi feito por uma consultoria de manejamento de riqueza, lá dos Estados Unidos, Williams Group Wealth Consultants. Mas eu não achei o estudo disso. Mas o ponto que é fundamental aqui é ressaltar que só pelo fato de você ter nascido rico, não implica dizer que você está imune, enfim, às suas escolhas. Você continua sendo ontologicamente livre e se você fizer besteira, você vai perder sua riqueza eventualmente. É o famoso ditado, de onde muito se tira e não se põe, um dia acaba. Há uma noção de que os ricos, eles devem ter uma parte de sua riqueza trazida de volta para a sociedade para devolver o que eles tiraram da sociedade. Mas eles tiraram o que da sociedade? Veja, como é que ocorre as transações em um mercado livre, no capitalismo? Você vai lá comprar um computador da Microsoft. Tá? E aí tem um contrato, você concorda, você assina e há uma troca. Você dá o seu dinheiro para a Microsoft dá o computador para você. Por quê? Porque você valoriza mais o computador do que o seu dinheiro e a Microsoft valoriza mais o seu dinheiro do que o computador. Quando os dois trocam, os dois saem melhor da negociação. A Microsoft, ela não te deve nada. Ela te deveria, se tirar seu dinheiro, não desse o computador. Mas ela deu o computador. Então, o que estava acordado em contrato foi feito. Então, não te deve nada. E, portanto, o dinheiro que o Bill Gates consiga acumular com a venda de computadores, venda de sistema operacional, etc., que venha de uma negociação justa na aquisição, transferência e retificação, é dele. É dele. Entendeu? E veja, uma outra coisa que deve ser levada em consideração é que num sistema de livre mercado, não só a renda das pessoas tende a aumentar, certo? E assim os postos tendem a ficar cada vez melhores, mas também as oportunidades que eles possuem que nem se imaginava que fosse possível hoje. Como assim? Por mais que haja uma grande desigualdade, e por exemplo, o cara mais rico de hoje é o Jeff Bezos, né, que é o CEO da Amazon. Bom, há uma grande desigualdade entre ele e a gente tudo isso somado aqui. Vamos pegar João Pessoa todinha, soma, aí vai ter a grande desigualdade entre a gente e ele. Né? Mas aí tu pensa, quando que por um clique a gente poderia encomendar um livro dos Estados Unidos e chegar aqui em uma semana? Há 10 anos atrás. Não, 10 anos talvez já tivesse, mas não era tanto. Né? Mas 30 anos atrás. Né? Então, o valor que esses caras geram à sociedade é muito subestimado quando a gente faz esse tipo de análise. Certo? Cara, veja só. Eu estou filmando a uma resolução 1080 pixels. Volte 5 anos atrás e procura o celular com 1080 pixels filmando. E aí tem resolução, podia ser 4K. Podia ser 4K, eu baixei. Né? Porque senão ia ficar muito lotado. Mas, velho, e conforme o tempo vai passando, o que era luxo
vai virando necessidade. Então, quando a gente analisa desigualdade, a gente não pode ficar analisando desigualdade também em uma figura estática. A gente tem que analisar também ao longo do tempo.